Vamos lá para a nossa série de estudos a respeito do Espírito Santo e hoje o último devocional com o tema O Espírito Santo gosta de falar. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Se você tem ouvido esses estudos e através da palavra você tem tomado a decisão de viver uma vida com Cristo, saiba, a sua vida vai mudar. Por que eu te falo isso? Eu não conheço até hoje uma só pessoa que teve um encontro com Cristo, que conheceu a palavra de Deus e permaneceu do mesmo jeito. Se ela de fato se colocou na presença de Deus, se ela de fato desejou no seu íntimo ter esse Deus morando dentro de você através do Espírito Santo, então eu declaro mais uma vez, haverá mudança na sua vida. E aqui em Romanos 6,4 diz: pois agora nós também podemos viver uma nova vida. Você sabia que você pode viver uma nova vida? Ah, mas irmão, tenho tanto sofrimento, minha vida... Pois é, você pode viver uma vida diferente. A palavra do Senhor diz: e eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. É uma abundância de vida. Você vai estar farto de vida. Você estará transbordando de vida. Não essa vida aí oferecida pelo mundo, mas uma vida oferecida por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E eu queria finalizar esse tema, o Espírito Santo gosta de falar, com 3 afirmações a respeito do Espírito Santo. E a primeira delas é: quando o Espírito Santo fala, mudanças começam a ocorrer. Meu amigo, quando você ouve o Espírito Santo falar, o mundo espiritual começa a se movimentar para que aquela palavra que o Espírito Santo liberou sobre a tua vida, ela faça as mudanças começarem a acontecer. Eu me lembro de um dia que eu cheguei até a igreja e eu estava totalmente abalado, estava totalmente preocupado. E eu falei: Senhor, o que está acontecendo comigo? Meu Deus, me ajuda. E naquele dia eu falei: Espírito Santo, fala comigo, fala comigo. E eu cheguei na igreja e quando o culto começou, eu não pisquei. Eu tenho uma posição preferida para poder ouvir uma mensagem, que é mão no queixo e sobrancelhas arqueadas. E ali eu presto a minha máxima atenção. E cada palavra que saiu da boca do pregador naquela noite entrou como um remédio dentro de mim. Foi me tratando, foi me curando. Não precisou da oração, nem do louvor, nem da busca. A palavra do Espírito Santo aquele dia, através da boca do homem de Deus, foi me transformando de uma maneira que no final daquele culto eu tomei uma decisão. Eu ouvi o Espírito Santo e aquele dia eu passei a viver uma nova vida. Eu já tinha experimentado o renovo de Deus muitas vezes, mas naquele dia o Espírito Santo estava a fim de me renovar de uma maneira especial, de uma maneira providencial. Eu estava recebendo uma providência dos céus naquele culto. E todas as vezes que você estiver diante da palavra dele, põe a sua mão no queixo, deixe as suas sobrancelhas arqueadas. Isso eu estou falando que é o meu jeito de ouvir a mensagem. Eu não sei qual que é o seu, contanto que você dedique 100% da tua atenção para cada palavra que o Senhor tiver anunciando, através da tua leitura, através desse devocional,
através da mensagem pregada na igreja. Eu não sei aonde você vai ouvir a palavra que vai mudar a tua vida, mas como eu não sei qual é a palavra que vai mudar, então em todas as mensagens, dê a sua máxima atenção, porque mais uma vez eu declaro, quando o Espírito Santo fala, mudanças começam a ocorrer. A segunda declaração que eu quero fazer é: quando o Espírito Santo fala, nosso coração se enche de alegria. E mais uma vez, hoje eu vou usar alguns exemplos que aconteceram comigo, porque eu sei do que eu estou falando para você. Não estou falando da história de alguém que viveu. Eu estava, uma época, eu lembro, desempregado, minha esposa estava trabalhando e eu lembro que eu ficava em casa. E todos os dias, num determinado horário, eu assistia uma pregação de um pregador até famoso, não vou citar o nome dele aqui, e todas as tardes eu estava lá lavando louça e estava lá assistindo. E um dia esse pregador, ele trouxe um pregador americano para poder ministrar. E eu lembro que o pregador americano ia falando, o tradutor ia dizendo, e aquelas palavras foram entrando dentro de mim, foram me dando alegria, foram me dando confiança, foram me dando um vigor. E eu lembro que ele falou: você vai fazer parte de um projeto, você vai passar a ofertar, e a sua oferta vai ganhar almas. Mas além de ganhar almas, essa oferta vai mudar a tua vida. E eu estava ouvindo aquele ali quase que abraçando a minha televisão, e eu falei amém. Peguei meu telefone, liguei. Eu lembro que era o prefixo 21, liguei para o Rio de Janeiro, fiz meu cadastro, falei eu quero, como eu não sei, não sei. E até hoje eu tenho sido abençoado por aquela atitude de fé, porque aquilo não me trouxe algo financeiro, aquilo me trouxe uma experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo que fez a minha TV estar ligada naquele momento, naquele dia, para que eu pudesse ouvir da boca de alguém que ele me amava e de que ele estava cuidando de mim e de que ele conhecia as minhas necessidades. Então, naquele dia, eu pude contemplar o milagre do Espírito Santo. Você sabe qual que é o milagre do Espírito Santo? É quando você mesmo sem merecê-lo, é quando você mesmo sem ter a espiritualidade que nós precisamos alcançar, ele te pega do jeito que você tá e ele fala bem suave aos teus ouvidos: eu te amo e eu vou cuidar de você. Terceira afirmação que eu quero fazer para finalizar: quando o Espírito Santo falar, obedeça-lhe. É muito legal ouvir o Espírito Santo. Eu falo para você que é contagiante, é lindo, é sublime, mas mais do que você ouvir o Espírito Santo é obedecer à voz dele. E pode ser que agora você esteja ouvindo a voz dele. Qual a decisão você vai tomar? O Espírito Santo tem te chamado para uma vida com Deus. O Espírito Santo tem te convidado a se arrepender do pecado. O Espírito Santo tem te motivado a perdoar alguém ou a pedir perdão, para alguém. E obedeça essa voz, porque ela não é só uma voz. Essa é a voz de uma pessoa que tem total capacidade de cuidar de você, de fazer você ser uma pessoa de fato abençoada. Então eu quero agora orar junto com você. Se você deseja que essas afirmações elas estejam sobre a tua vida, que no momento dessa oração você confirme todas elas dizendo: eu quero a ação do Espírito Santo na minha vida. Então, quando o Espírito Santo falar, mudanças vão acontecer. Quando o Espírito Santo falar,
o seu coração se encherá de alegria quando o Espírito Santo falar. Você vai obedecer. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco agora, Pai, diante do Senhor e diante, Pai, dessas pessoas que estão ouvindo e orando junto comigo. Ô Espírito Santo, comece a falar com esta pessoa. E conforme o Senhor vai falando com esta pessoa, vai trazendo as mudanças, vai trazendo, Senhor, as transformações no caráter, no ânimo dela, na alma dela. Ô Espírito Santo, o que eu estou te pedindo só o Senhor pode fazer. O que eu estou te pedindo só o Senhor tem a capacidade de fazer. Homem nenhum pode sozinho, sem a tua inspiração, mudar um outro homem. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito agora seja derramado, para que o coração dessa pessoa se encha de alegria, para que o coração dessa pessoa se encha, Pai, de contentamento. Senhor, que o contentamento não esteja na casa, no carro, na roupa, mas que esteja no Espírito Santo. Que o Espírito Santo traga alegria para esse coração, coração cabisbaixo, coração chateado, coração amargurado, que o Espírito possa passear em cada coração. E Pai, ajuda essa pessoa a obedecer essa voz que já me tirou muitas vezes do fundo do poço, essa voz que já me tirou muitas vezes de armadilhas do diabo. E essa voz hoje, ela me direciona a buscar, a clamar pela presença do Senhor. Oh Pai, que a tua voz continue falando com cada uma dessas pessoas. E aqui eu encerro, Pai, esse tema falando sobre o Espírito Santo gosta de falar. E mais uma vez eu levanto a minha voz, repreendendo toda ação do mal, repreendendo toda a tristeza, toda a angústia, todo o desânimo, todas as correntes que Satanás muitas vezes coloca nos pés, nos braços, amarrando essa pessoa de amar, amarrando essa pessoa de tomar uma decisão que levará ela até a tua presença. Eu repreendo toda a ação do mal. E digo, diabo, você perdeu esta batalha. Solte a vida desta pessoa, solte a vida desta família, solte esta pessoa que está orando comigo agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado por essas pessoas estarem dando ouvidos à tua voz. Te agradeço por tudo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.